Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente de aleitamento materno. Vamos falar aqui nesta aula sobre o engurgitamento mamário e a mastite, temas altamente recorrentes nas provas e tem grande chance de aparecer aí para você no seu edital. Mas antes disso, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. Marca lá a gente na sua postagem com a hashtag Aluno em Frente, que nós queremos te conhecer. Marca a nossa página que nós vamos também compartilhar o seu post. Se você comprou algum dos nossos materiais, está lá estudando no seu computador, dá uma captura de tela, manda uma foto para nós também compartilharmos. E aproveito também para te informar que já está disponível no nosso site oficial a nossa apostila digital em PDF, o nosso e-book com estudo completo do aleitamento materno e também da alimentação complementar infantil. Neste material você vai ter toda a teoria comentada, além de diversas questões para você treinar sobre este tema. Para você conferir este material, é só você acessar o nosso site, o link está aqui na descrição deste vídeo. Então, pessoal, depois da vinheta, vamos em frente para mais uma videoaula. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesta aula abordar, o engurgitamento mamário e a mastite. Mas é importante também reforçar para você que nós já temos aqui no canal videoaula falando sobre o aleitamento materno propriamente dito. Lá na nossa aula sobre aleitamento, nós falamos o que é o aleitamento, quais são os tipos de aleitamento materno que despencam nas provas, falamos sobre a composição desse leite, as fases de transição do leite materno, os benefícios, a técnica de amamentação entre si e outros conteúdos, tá? Aquela aula também é muito importante para você, então se você não assistiu ainda, é só você clicar aqui no card que vai aparecer agora para você aqui em cima na tela, que você vai conseguir assistir também esta videoaula. E além da primeira aula que nós tivemos aqui sobre o aleitamento, nós também temos uma outra em que nós falamos só sobre as restrições do aleitamento materno, as situações que contraindicam e que não contraindicam o aleitamento materno. Por exemplo, se a puérpera está com HIV, com tuberculose, se ela é tabagista, será que ela pode ou não amamentar? Então lá naquela aula nós falamos sobre isso detalhadamente, beleza? Então se você não assistiu, clica aqui também no card que você vai ter acesso a esta aula. Então pessoal, quando a gente fala de engurgitamento mamário, nós estamos basicamente falando sobre o que popularmente é chamado de leite empedrado, tá? A gente sempre ouve falar, fulano está com leite empedrado, Na verdade, para nós aqui, no meio profissional, nós falamos que é o engurgitamento mamário. No engurgitamento mamário, nós temos basicamente 3 componentes que podem estar presentes, tá? E que irão caracterizar, então, essa dificuldade do aleitamento materno. Não é só engurgitamento mamário e mastite que pode acontecer aí de problemas na amamentação. Nós temos outros problemas também que podem acontecer. Mas aqui nós estamos priorizando o que é mais recorrente aí nas provas, que tem mais chance, de estar no seu edital. O primeiro elemento que nós podemos ter aqui no engurgitamento mamário é a congestão ou um aumento da vascularização da mama. Então essa mama ela está congestionada, ou nós temos um aumento da vascularização na mama como um todo. Isso também pode acontecer no engurgitamento. Um outro fator que nós temos aqui que pode estar presente quando a gente fala de engurgitamento mamário é a retenção de leite nos alvéolos. Lá naquela aula que eu falei para vocês, que nós abordamos o aleitamento materno, nós falamos da composição anatômica da mama. E os alvéolos mamários são onde ocorre a produção do leite materno. E no engurgitamento mamário nós podemos ter uma retenção do leite nesses alvéolos. O leite não sai dali, por alguma razão, tá? Algo está obstruindo a passagem desse leite até chegar aí para o bebê, beleza? E um terceiro componente que nós podemos ter aqui quando nós falamos de engurgitamento mamário é o edema da mama, o inchaço da mama, que vai ser decorrente ou dessa própria congestão mamária, tá? Ou também de uma diminuição da drenagem linfática
nessa região, por conta da obstrução, tá? Então, nós podemos ter esses 3 fatores, basicamente, no engurgitamento mamário. E aí, pessoal, como resultado de tudo isso, né, nós podemos ter uma compressão dos ductos lactíferos. Os ductos lactíferos são o caminho, né, são a canalização do leite que sai lá dos alvéolos e vem pelos ductos até chegar no mamilo, tá? Então, se a gente tem uma obstrução desses ductos lactíferos, o leite não sai dos alvéolos, não passa pelos ductos e, consequentemente, essa mama vai ficando congestionada, tá? Esse leite vai ficando ali retido lá nos alvéolos, beleza? E, inclusive, né, se nós não tivermos o alívio dessa situação, a própria produção do leite, ela pode acabar sendo interrompida, tá, pessoal? E aí, esse leite que vai ficando retido lá nos alvéolos, ele vai se tornando também mais viscoso. E é daí que surge o nome de leite empedrado, tá? Porque ele tem uma consistência aumentada por conta dessa retenção de ficar ali acumulado nos alvéolos, tá? Então, basicamente, é isso que acontece quando a gente fala de engurgitamento mamário. Então, para ficar mais claro para você, né, nós temos aí na tela que quando a gente tem o engurgitamento mamário, nós temos então uma produção de leite que ela é maior que a demanda. Então, nós estamos tendo uma oferta muito grande para uma demanda pequena. Então, às vezes o bebê ele não consegue, né, ingerir todo aquele leite que está produzindo na mama em excesso, em grande quantidade. Então, é uma oferta maior do que a demanda. E aqui também nós temos então uma presença de estase láctea, ou seja, esse leite ele está parado lá nos alvéolos. Por isso que a gente fala em estase láctea e congestão vascular ou linfática. E quais são as principais causas do engurgitamento mamário? Nós temos, por exemplo, como causa, né, do engurgitamento, o esvaziamento incompleto da mama. Aquela amamentação está durando muito pouco tempo, o bebê não está consumindo, né, a quantidade ideal de leite no período de mamada, então está sendo insuficiente, tá? Essa oferta, esse esvaziamento da mama está sendo incompleto, beleza? Também pode ser pela obstrução dos ductos lactíferos, né? Por conta aí do edema decorrente da congestão mamária, que acaba obstruindo esses ductos, tá? Ou também por outros fatores mamilares que podem estar envolvidos aí para causar, né, o engurgitamento. Por consequência disso, pessoal, numa mama engurgitada, nós vamos ter pontos dolorosos, tá? Pontos em que a mulher sente dor nessa mama, beleza? E essa dor, ela está presente durante a mamada, tá? Enquanto o bebê está amamentando, essa mulher sente dor nesses pontos aí na mama engurgitada. Então, os sintomas locais, né? Locais que a gente fala na mama em si, do engurgitamento é o aumento do volume mamário, então essa mama ela fica aumentada, né, por conta da congestão e também do edema que decorre dessa congestão. Nós temos aqui então a presença de dor também, de uma hipertermia discreta, né, de um aumento da temperatura dessa mama, essa mama fica quente ao toque, tá? Então aqui nós estamos falando de sintomas locais, beleza? E aqui também nós podemos ter uma hiperemia discreta, essa mama pode ficar levemente avermelhada por conta, né, do edema, ela está edemaciada, está congestionada, então ela pode também ficar hiperemiada com aquela coloração avermelhada. E de sintomas gerais, né, corporais para essa mulher, para essa puérpera, ela pode apresentar um mal-estar geral, pelo próprio incômodo, né, de todos esses sintomas, e também febre, tá? Porque nós podemos ter aqui um processo infeccioso também acontecendo, tá bom? Então, pessoal, resumidamente, isso é o engurgitamento mamário. Em que período, normalmente, o engurgitamento mamário acontece? Geralmente, ele acontece entre o 3º e o 5º dia pós-parto, tá? Que é o período em que está acontecendo a descida do leite, a famosa pojadura. Então, quando acontece essa descida do leite, pode ser que essa mulher experimente, né, vivencie o engurgitamento mamário. Geralmente, ele tem uma duração entre 24 e 48 horas, ou seja, pode durar 1 ou 2 dias, tá? Ou também o engurgitamento mamário pode persistir enquanto houver um desequilíbrio entre a oferta e a procura do leite materno. Então, enquanto estiver esse desequilíbrio de a oferta ser maior que a demanda, ou seja, ela produz muito leite, mas a demanda é pequena, o bebê não pega todo esse leite. Então, essa amamentação, essa mamada se torna incompleta. Então, enquanto isso acontecer, enquanto não houver esse equilíbrio de oferta e demanda, nós podemos também ter
o engurgitamento mamário, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que o engurgitamento mamário, ele não necessariamente vai ter uma duração só de 1 ou 2 dias. Ele pode durar mais tempo, enquanto esse desequilíbrio está acontecendo aí. E aí, pessoal, nós temos que ter uma clareza muito importante, né? Que nós temos que saber diferenciar um engurgitamento que é normal de um engurgitamento que é patológico. Nós podemos ter ambas as situações. Nós estamos aqui nessa aula falando do patológico, mas nós podemos também ter um engurgitamento que é normal. Quando nós falamos de um engurgitamento que é normal, nós temos um sinal positivo de que o leite está descendo, de que ele está sendo produzido. E aí, nesse caso, nós não precisamos fazer nenhuma intervenção. A mulher não vai apresentar todos esses sintomas que nós falamos, tá? É um engurgitamento normal, fisiológico, é um bom sinal, sinal positivo. Mas quando nós falamos de um engurgitamento patológico, pessoal, nós estamos falando de uma mama, por exemplo, que está distendida e essa distensão mamária acaba causando um grande desconforto para essa mulher e pode acabar, né, sendo acompanhada de uma febre, de um mal-estar. Pode haver aqui regiões difusas avermelhadas, edemaciadas, tá, e brilhantes. Os mamilos podem ficar achatados nessa mama, o que também acaba dificultando, né, a pega do bebê durante a técnica de amamentação. E o leite, nessa situação, ele acaba não fluindo com muita facilidade. Ah, professor, o que pode favorecer, né, a ocorrência do engurgitamento mamário? O início tardio da amamentação. Então, essa mulher demorou demais para começar a amamentar, né? E esse leite foi ficando ali retido nos alvéolos, porque a oferta era grande, mas a demanda era nula, né? Não existia. Mamadas que são infrequentes, então ela não tem uma periodicidade nessa amamentação, né? Então, ela deixa o bebê muito tempo sem amamentar. Também na situação em que há uma restrição da duração e da frequência das mamadas. Então, a mulher, ela restringe a duração dessa amamentação, a frequência, sabe? Ficar controlando. Ah, mas eu vou amamentar só de 3 em 3 horas. Eu vou amamentar só de 4 em 4 horas. Fica restringindo a duração, né? Ah, eu vou deixar o bebê mamar só 10 minutos, só 5 minutos, tá? Então, tem uma restrição da duração e da frequência. Isso também pode acabar gerando o engurgitamento mamário. E claro, nós podemos ter aqui, como resultado de uma técnica de amamentação incorreta, uma dificuldade na sucção do bebê. Então, como ele não consegue fazer a sucção adequadamente, né, ingerir esse leite adequadamente, fazer a mamada adequadamente, esse leite também vai ficando retido na mama e acaba também gerando o engurgitamento mamário, tá? Então, nós podemos ter diversas causas aqui que podem culminar neste problema. E é justamente, né, pessoal, para evitar isso, que o aleitamento materno em livre demanda, ele é estimulado desde o pós-parto, tá? Desde lá da sala de parto, em que já se inicia o aleitamento materno, né? Nós temos a estimulação do aleitamento em livre demanda. O que é livre demanda? Sem restrição de duração e de frequência. Bebê pediu, põe ele para mamar. Sem essa coisa de amamentar a cada 3 horas, nada disso, tá? Em livre demanda, conforme o bebê precisa, conforme ele pede. E claro, isso sendo realizado com uma técnica correta, com uma mãe devidamente orientada em relação à técnica de amamentação. O que também, né, vai envolver o não uso de complementos. Então, nós vamos desestimular essa mulher a complementar o aleitamento com chá, com água, com outros leites, tá? Tudo isso vai ser importante, né, para a prevenção do engurgitamento mamário, beleza? E aí, pessoal, sobre isso, nós temos que saber como manejar esse engurgitamento mamário, como orientar essa puérpera, né? Como dar essa orientação, o que não é tão incomum na prática, principalmente de enfermeiro de atenção básica, né? Técnicos de enfermagem, profissionais que atuam na atenção básica, que estão mais perto ainda dessas mulheres, né? Nas visitas domiciliares, e acabam, né, tendo que realizar essas orientações. Então, vamos aqui ver como é o manejo adequado, de acordo com o Ministério da Saúde, do engurgitamento mamário, tá bom? Então, a primeira medida importante, né, é fazer a ordenha manual da areola, se ela estiver tensa antes da mamada. Então, se a mama ela está engurgitada, né, é uma mama que está com acúmulo de leite. Essa mulher está com uma congestão mamária, né? Então, nós vamos orientá-la a fazer a ordenha manual da areola sempre antes de amamentar, beleza? Também nós vamos estimular as mamadas frequentes
sem horários pré-estabelecidos, que é o que eu já falei para vocês, né? A amamentação em livre demanda, beleza? Também vamos orientar essa mulher a realizar massagens delicadas nessas mamas, com movimentos circulares, principalmente nas regiões mais afetadas pelo engurgitamento. Essa massagem vai ajudar a diluir esses pontos em que está tendo o engurgitamento, né? Onde o leite está empedrado, entre aspas, tá? Porque você já entendeu o porquê desse termo, né, popular de leite empedrado. Então, nós vamos fazer também essa orientação de realizar as massagens circulares nessas regiões mais afetadas, tá? Também aqui nós podemos ter o uso de analgésicos sistêmicos e anti-inflamatórios, né? Porque essa mulher, ela tem um processo inflamatório acontecendo. Nós temos aqui presença de dor, nós podemos ter a hiperemia, a febre, que são sinais de inflamação. Então aqui nós podemos ter a prescrição de analgésicos sistêmicos e anti-inflamatórios, claro, tudo, né, sob prescrição médica, tá bom? Também, pessoal, nós vamos orientar essa mulher a dar suporte para as mamas, né? Com o uso ininterrupto de sutiã com alças largas e firmes. Muitas mulheres acabam deixando de usar o sutiã, né? Mas o sutiã, ele ajuda a dar firmeza, a estabilizar, tá? E aí também isso promove uma melhora do engurgitamento mamário, tá bom? Então nós vamos dar também essa orientação. Uma outra terapia, né, utilizada é a crioterapia, que é a aplicação de gelo ou gel gelado nas mamas. É a compressa fria, tá? Aqui você pode, né, se perguntar, e é uma coisa muito comum, tá, pessoal? Quando nós vamos orientar lá na visita domiciliar, já passei por isso. Você vai orientar a mulher a fazer a compressa fria, né, com gelo ou água gelada, que eu já vou explicar para vocês. E a mulher fala que, para melhorar aquele engurgitamento, ela está indo lá no chuveiro com a água morna e quente, colocando a mama debaixo do chuveiro para diluir, para melhorar esse engurgitamento. Pessoal, isso é uma coisa assim inconcebível, tá? Se a mulher falar para você que ela aprendeu assim, porque também tem muita questão cultural envolvida, é porque a mãe ensinou assim, a avó falou que fez assim e que deu certo, ela vai lá e faz também. Por que que nós não realizamos aqui compressa com água morna ou quente? Não realizamos compressa quente aqui. Por quê, pessoal? Porque a alta temperatura da água, ela acaba estimulando, né, um aumento da irrigação sanguínea nesta mama e, consequentemente, uma dilatação dos ductos do leite. Aí você vai falar assim, não, professora, mas é bom porque os ductos estão obstruídos, então é bom porque vai dilatar os ductos. Não, tá? Porque essa dilatação dos ductos de leite, dos ductos por onde passam o leite, ela acaba, pessoal, aumentando mais ainda a produção do leite, ela estimula a produção do leite. E o que nós já temos aqui no engurgitamento? Qual que é o problema? Nós já temos uma produção excessiva de leite nessa mama. Essa mama não está dando conta, ela está produzindo muito leite para uma demanda muito pequena, né? Tem uma oferta muito grande para uma demanda muito pequena. E se a mulher faz isso, se ela coloca a mama numa água quente ou morna lá no chuveiro, ela está estimulando mais ainda a produção desse leite numa mama que já está engurgitada e empedrada. Então nós vamos ter aí um problema maior, nós vamos ter um agravamento do engurgitamento mamário. Por isso que nós não indicamos em nenhuma hipótese a compressa quente, tá? E nem morna aqui nessa situação, beleza? Então, pessoal, a terapia aqui é a crioterapia, que é a aplicação de gelo ou gel gelado. E essa aplicação vai ser realizada em intervalos regulares após as mamadas ou no intervalo entre elas. Agora, em situações que há uma maior gravidade, né, desse engurgitamento, pode ser feito de 2 em 2 horas. E nós vamos também orientar essa mulher em relação ao tempo de aplicação dessas compressas, tá? Que não deve ultrapassar 20 minutos por conta de um efeito rebote que pode acontecer, ou seja, de aumentar o fluxo sanguíneo para compensar a redução da temperatura local. Porque se aumentar o fluxo sanguíneo, nós vamos ter esse problema de aumentar a produção de leite. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então, mesmo a compressa fria, nós vamos orientá-la a fazer até 20 minutos, porque senão o organismo faz um mecanismo compensatório. E aí a gente acaba tendo o efeito contrário, beleza? Então, pessoal, nada de aplicação aqui de compressa quente ou morna, tá? Somente aplicação de gelo ou gel gelado, beleza?
E aí também nós vamos orientá-la que se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente ou com bomba de sucção, tá? Neste caso, nós vamos ter que incentivá-la a fazer isso. Esse leite pode ficar congelado, armazenado, não há problema nenhum, mas aí nesse caso, se o bebê não está conseguindo, né, fazer a sucção de forma adequada, não sugou todo o leite, então ela pode fazer a ordenha ou através da bomba de sucção, né, extrair esse leite e armazená-lo para utilizá-lo da mesma forma tranquilamente, beleza? Então, pessoal, sobre engurgitamento mamário, nós basicamente já falamos tudo o que é recomendado. Vamos ver aqui uma questão sobre este tema para você ter uma ideia de como isso é cobrado pelas bancas. Lá no nosso material em PDF você tem mais questões, tá? Nós vamos aqui apenas ver um exemplo delas para você entender como isso é cobrado pelas bancas. Então temos aqui uma questão de uma banca super importante, né? A banca AOCP, beleza? Olha só. Durante uma consulta de puerpério, a enfermeira contatou engurgitamento mamário patológico, que é o que nós acabamos de estudar. Dentre as medidas recomendadas durante o manejo, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos ter aqui uma questão que cobra sobre o manejo, sobre o que deve ser feito, que foi o que nós acabamos de estudar, né? Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Estabelecer horário para as mamadas facilita o controle da mãe com o bebê e evita o engurgitamento mamário. Pelo contrário, né, pessoal? Se estabelecer horário, nós vamos diminuir a demanda e nós vamos acabar, né, provocando um engurgitamento. Aqui nós temos, na verdade, que estimular o aleitamento em livre demanda, sem restrição de duração e de frequência, tá? Então, nada a ver essa alternativa aqui. Letra B. Nesse período, é importante evitar o uso de sutiã, mantendo as mamas livres para aliviar a dor e manter os ductos em posição anatômica. Ao contrário, tá? Nós temos que estimular o uso de sutiã aqui, que é o que vai manter a mama estável, né? Vai manter os ductos na posição anatômica para evitar também o engurgitamento. Então, também alternativa incorreta. Letra C. Aplicação de compressa quente. Meu Deus, jamais, tá? Jamais. Acabei de explicar para vocês isso, né? Aqui está falando que indicaria a aplicação de compressa quente em intervalos regulares após ou nos intervalos das mamadas. Não, isso é compressa fria. Em situações de maior gravidade, podem ser feitas de 2 em 2 horas. Então, olha só, trocou os termos. As compressas quentes provocam vasodilatação, aumento da drenagem linfática e menor produção do leite? Não, maior produção do leite. Por isso que nós não indicamos a compressa quente, tá? Então, nada a ver aqui. Letra D. Se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente. Perfeito, é isso mesmo que nós acabamos de falar, né? O esvaziamento da mama é essencial para dar alívio à mãe, diminuir a pressão dentro dos alvéolos, aumentar a drenagem da linfa e do edema e não comprometer a produção do leite. Chuchuzinha essa alternativa, né? Com certeza esse vai ser o nosso gabarito, mas vamos ver a letra E. São recomendadas mamamas nas mamas embaixo do chuveiro com água morna ou quente nas regiões mais afetadas pelo engurgitamento. Pelo amor de Jesus Cristo, tá? Acabei de falar para vocês que não, porque isso aqui, essa alternativa, ela está reforçando o mito que existe, né? Porque olha só o que ela fala depois, que elas fluidificam o leite viscoso acumulado, facilitando a retirada do leite e são importantes estímulos do reflexo de ejeção do leite, pois promovem a síntese de ocitocina. Aqui sim, que é o efeito da massagem, tá? Mas esse aqui é o efeito da massagem circular que nós orientamos a mulher a fazer. Mas essas massagens não devem ser realizadas debaixo do chuveiro e nem com água morna, tá? Ou quente. Nós já falamos sobre isso, nem vamos discutir, beleza? Então, gabarito, letra D. Então, você vê que se você sabe, né, qual é o manejo do engurgitamento mamário, você gabarita uma questão como essa, por exemplo. E se você não sabe, você acaba caindo no senso comum, porque às vezes para você, a sua família, sua mãe te ensinou assim, que se uma mama estiver empedrada, é só ir lá debaixo do chuveiro que resolve o problema. Aí você responde a questão baseado no senso comum. Não, tá? Você é aluno em frente, você está estudando as recomendações do Ministério da Saúde, você é profissional e você vai ensinar o que é certo para suas pacientes, tá? Para suas puérperas. E é muito importante, gente, é um momento crucial da nossa vida profissional, quando nós podemos dar uma orientação correta e evitar um problema tão sério como este, que acaba trazendo outras repercussões aí na vida dessa puérpera e dessa criança, tá bom?
Então, estudado o engurgitamento, vamos então falar da mastite. Na mastite, pessoal, nós já temos aqui uma questão diferente do engurgitamento, tá? Aqui nós temos um processo inflamatório que pode acontecer em um ou mais segmentos da mama. Então, essa mama, ela realmente vai estar inflamada, tem um processo inflamatório. Geralmente, a região da mama mais afetada, tá, pessoal, pela mastite é o quadrante superior esquerdo. E geralmente a mastite, ela acontece, esse processo inflamatório, ele acontece de forma unilateral, ou seja, só em uma das mamas, não necessariamente nas duas, tá? Geralmente ele é unilateral, de um lado só, beleza? E esse processo inflamatório, ele pode então progredir ou não para uma infecção bacteriana, e esse é o grande problema, que esse é o grande vilão da mastite, tá? A possibilidade de ocorrer, de evoluir uma infecção bacteriana. Essa mastite, né, esse processo inflamatório, ocorre com maior frequência na segunda e na terceira semana após o parto. Porém, pessoal, pode ocorrer em qualquer período da amamentação, não significa que vai acontecer só naquele período. Qual que é o evento inicial da mastite? Onde começa o problema? Geralmente começa pelo mesmo problema que acontece no engurgitamento, por uma estase do leite, por um leite parado, beleza? E aí, pessoal, nós temos também aqui um aumento da pressão entre os ductos, que acaba sendo causado, né, por esse leite, por essa estase do leite. E isso vai levando um achatamento também das células lá dos alvéolos mamários, tá? E com a formação de espaço entre essas células. E aí, por esse espaço, nós vamos ter a passagem de alguns componentes do plasma para o leite, e do leite também vai passar para o tecido intersticial da mama. E isso vai causar, então, uma resposta inflamatória aqui, que vai, consequentemente, né, causar a mastite, beleza? Então, o leite acumulado, a resposta inflamatória e o dano que acontece nesse tecido acaba resultando, né, favorecendo a instalação de uma infecção que geralmente, pessoal, aqui na mastite, né, a infecção ela é comumente causada pelo Staphylococcus, que pode ser tanto aureus quanto albus, e pode ocorrer também ocasionalmente pela Escherichia coli e pelo Streptococcus. E por onde que essas bactérias, né, acabam entrando nessa mama? Elas acabam entrando, pessoal, na maioria das vezes pelas lesões mamilares, tá? Sabe aquelas fissuras mamilares, as lesões mamilares, que nós ainda vamos ter aqui no canal também aula falando sobre as lesões mamilares, que é um outro tipo de problema que pode acontecer também em decorrência da amamentação, com técnica inadequada e tudo mais, tá? E essa situação, então, pessoal, de lesão mamária acaba promovendo, sendo uma porta de entrada para essas bactérias, tá? Para entrar aí nessas mamas, que já estão, né, afetadas, tá? Qualquer fator que favorece a estagnação do leite, né, essa estase do leite, que faz com que o leite fique parado, pode acabar resultando numa mastite. E aqui nós vamos ter os mesmos problemas que nós falamos do engurgitamento, né? Pode ser que essa mulher esteja restringindo a duração e a frequência dessas mamadas, pode ser que a gente está tendo uma produção maior, né, do que a demanda, uma oferta maior do que a demanda. Nós podemos ter as mesmas causas aqui do engurgitamento, ocasionando essa estase láctea e, consequentemente, favorecendo a instalação de uma bactéria e causando a mastite. Então, as mamadas com horários regulares, né, a redução também no número de mamadas, o longo período de sono do bebê à noite, então o bebê dormiu muito tempo e essa mama ficou parada, né? O uso de chupetas ou de mamadeiras também aqui acaba sendo um problema, né? O não esvaziamento completo das mamas, que é o mesmo que acontece lá no engurgitamento. A criança tem uma sucção fraca ou existe uma produção excessiva de leite, uma separação entre a mãe e o bebê e um desmame muito abrupto, muito precoce. Essa mulher deixou de amamentar muito cedo, ela não deu nenhum prazo mínimo recomendado de aleitamento materno exclusivo, por exemplo, tá? E aí, pessoal, nós temos também, né, uma questão de que mulheres que já tiveram mastite em outras situações, em outras gestações, elas têm chance maior, tá, de desenvolver a mastite novamente, porque elas já têm um problema, né, na junção dos alvéolos, que vem desde a outra situação em que aconteceu a mastite, tá? Então, essas mulheres acabam tendo uma chance maior também de ter esse problema. E aí você pode me perguntar, professora, a gente viu lá que, né, no engurgitamento existe o engurgitamento normal
e o patológico. Você pode me perguntar, é fácil detectar uma mastite infecciosa de uma mastite não infecciosa? A questão é que nem sempre vai ser fácil distinguir só pelos sinais e sintomas. Porque em ambas as situações, a parte afetada da mama ela vai apresentar sinais inflamatórios. Ela vai apresentar-se dolorosa, vermelha, edemaciada, quente. Então, só pelos sinais e sintomas é difícil diferenciar. Agora, quando existe uma infecção, quando a gente fala de uma mastite infecciosa, geralmente nós temos também aqui a presença de febre, né, de uma temperatura corporal acima de 38 graus Celsius, e essa mulher acaba tendo inclusive calafrios, tá? Então nós temos aqui sinais, né, que indicam que essa mastite é infecciosa. E aí você pode falar, professora, é só fazer a cultura do leite com antibiograma. Só que essa cultura do leite com antibiograma, ela só é indicada quando não há resposta da mulher ao tratamento com antibiótico, tá? Quando não tem resposta a antibiótico terapia, aí sim é feita a cultura do leite com antibiograma. Ou quando se trata de uma mastite recorrente. Então, uma mastite que já aconteceu, né, 2 ou mais vezes. Ou também se foi uma mastite adquirida no próprio ambiente hospitalar. A infecção veio de lá. Também pode ser feito nos casos mais graves e numa mastite epidêmica, mas esse exame, ele não é de rotina, tá? Então, ele é indicado só nessas situações. O sabor do leite aqui na mastite, pessoal, ele também pode estar alterado. Ele pode acabar ficando mais salgado e isso também pode provocar uma rejeição do leite pelo bebê, tá? O que vai acabar trazendo esses outros problemas de estase láctea e tudo mais. A produção do leite também nessa mama afetada pela mastite, ela pode estar diminuída. Então, existe uma diminuição do volume de leite secretado enquanto está, né, nesse período clínico de mastite. E aí, pessoal, em relação ao manejo da mastite, nós vamos ter basicamente quase que as mesmas medidas realizadas no engurgitamento mamário, tá? Vamos ver então aqui como acontece esse manejo da mastite. Então, aqui no manejo da mastite, nós temos que primeiro identificar e tratar a causa que provocou essa estagnação do leite, né? Então, o que causou essa estagnação? Essa mulher está dando chupeta para esse bebê, ou ela começou a restringir a mamada, está com algum problema na amamentação, o bebê não está conseguindo fazer a sucção. Vamos investigar a causa, vamos ver o que aconteceu, né, para que ocorresse essa estagnação do leite, tá? E aí fazer o tratamento dessa causa, trabalhar em cima disso, beleza? Nós vamos ter aqui também como intervenção o esvaziamento adequado da mama, tá? E esse aqui, pessoal, é o componente mais importante do tratamento da mastite, é o esvaziamento adequado dessa mama. Essa mama, então, ela deve ser preferencialmente esvaziada pelo próprio lactente. Então, não existe essa de a mama está com mastite, então o bebê não pode sugar aquela mama porque ela está infectada. Não, tá? Pelo contrário, nós temos que estimular esse bebê a fazer a sucção nessa mama para provocar o esvaziamento dela. Então, não há problema, tá? Por quê, pessoal? Porque, apesar da presença de bactérias no leite materno, né, quando existe a mastite, a manutenção da amamentação ela está indicada, porque não oferece risco ao recém-nascido a termo sadio, tá bom? Nós vamos ter também aqui a antibiótico terapia, né? O tratamento com antibióticos, que vai ser indicada quando tiver sintomas graves desde o início do quadro, quando tem fissura mamilar, né? Porque essas fissuras mamilares elas acabam sendo uma porta de entrada para essas bactérias, e quando nós temos também uma ausência de melhora dos sintomas após 12 ou 24 horas da remoção efetiva do leite acumulada. Então a mulher fez o esvaziamento da mama, né? Passou 12, 24 horas, não teve melhora dos sintomas, então nós vamos ter que entrar com antibiótico. Aqui nós vamos ter várias opções de antibióticos, tá? Nós vamos ter, por exemplo, a cefalexina sendo utilizada, nós podemos ter a amoxicilina, em alguns casos também pode ser utilizada a vancomicina, e isso vai ser feito, claro, sob prescrição médica. Esses antibióticos vão ser utilizados pela mulher por no mínimo 10 dias, tá? Para que não haja reincidência, né, dessa mastite, tá? Mas isso é sob prescrição médica. E aí, pessoal, nós temos também aqui como mais uma intervenção o suporte emocional, né? O suporte emocional, pessoal, embora ele seja muitas das vezes negligenciado, né, pelos profissionais, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque essa condição de mastite, pessoal, ela é muito dolorosa para a mulher,
tá? Ela precisa desse suporte emocional. Nós temos nessa situação um comprometimento do estado geral dessa mulher. Então nós precisamos também trabalhar o emocional dela. Apesar de ser negligenciada, é uma intervenção de extrema importância aqui, tá? Nós temos também aqui, como outras medidas de suporte, o repouso da mãe, né, de preferência no próprio leito, o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides, como por exemplo o ibuprofeno pode ser utilizado aqui, líquidos abundantes, né, fazer uma boa ingesta hídrica e iniciar a amamentação na mama não afetada. Então sempre começar a amamentação pela mama não afetada, mas claro também, se preciso for, estimular o bebê a fazer o esvaziamento da mama também que está com mastite, tá? E aqui, do mesmo jeito que lá no engurgitamento, nós também vamos incentivar essa mulher a fazer o uso de um sutiã bem firme. E aí, pessoal, uma ressalva, né? Se com o tratamento do antibiótico os sintomas não regredirem dentro de 48 horas, então passou 2 dias que essa mulher está fazendo uso do antibiótico, não houve melhora do quadro, aí nós já temos que pensar na possibilidade de ocorrência de um abscesso mamário, tá? E aí, neste caso, nós vamos então encaminhar essa mulher para o centro de referência para fazer uma avaliação diagnóstica e, se for necessário, uma revisão da antibiótico terapia, tá? Pode ser que haja necessidade de mudar o tratamento desta mulher. E é importante também que os profissionais de saúde, né, facilitem o acesso dessa mulher ao atendimento, tá? Inclusive sob demanda espontânea. É um caso que você já está acompanhando, se essa mulher voltar para o atendimento, ela precisa ter o acesso garantido a esse atendimento, tá? Mesmo que seja sob demanda espontânea, beleza? Vamos aqui rapidamente ver uma questão que cobrou o conhecimento sobre mastite. Então nós temos aqui uma questão que diz: diante da temática do aleitamento materno, considere a definição a seguir. É um processo inflamatório de um ou mais segmentos da mama, geralmente unilateral, que pode progredir ou não para uma infecção bacteriana. O processo inflamatório definido nesse trecho é... E aí você, aluno em frente, você já estudou esse tema, você já sabe que essa definição é de mastite, né? Então, pessoal, nem vamos nos delongar aqui, né? Gabarito letra A, mastite, tá? Aqui, então, você já sabe tudo sobre o engurgitamento mamário, sobre a mastite. Lá no nosso material em PDF tem muito mais aprofundamento para você, tá? Então, se você quiser conferir, é só acessar o nosso site. Tem mais videoaulas aqui sobre o tema, né, do aleitamento materno também no canal e lá no nosso site. Então, pessoal, com os nossos materiais e com as nossas videoaulas, você tem a preparação completa que você precisa de forma acessível, tá bom? Um beijo e eu te vejo na nossa próxima videoaula. Até lá!